A todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal Café Concurseiro, o nosso bate-papo de hoje foge um pouco da dinâmica dos concursos, mas não deixa de trazer um conteúdo educacional e informativo, e talvez possa ser luz para você que está em dúvida na aquisição de um desses dois produtos financeiros. Hoje nós vamos falar sobre consórcio e financiamento. Eu vou falar desde a adesão até o momento de contemplação no caso do consórcio e vou falar sobre as principais características do financiamento. Eu elenquei os principais pontos aqui, os pontos que merecem ser debatidos, lembrando que essa é uma conversa mais voltada para a aquisição de carros e motocicletas. Isso porque quando a gente fala em aquisição de imóveis, existem diversos outros detalhes que merecem atenção em um vídeo à parte, caso contrário este vídeo ficaria muito extenso. Eu já fui consumidor das duas modalidades, tanto do consórcio quanto do financiamento, já estive inclusive do lado de quem oferece essas modalidades. No caso do lado ali do vendedor ou do consultor, como você preferir chamar, operando o sistema, falando, trazendo as características, e também já estive do lado do consumidor, do outro lado da mesa, o lado de quem adquire, o lado de quem busca se inteirar sobre os produtos e fica às vezes na dúvida sem saber se fez a melhor escolha. Inclusive sou consumidor das duas modalidades no atual momento. Antes da gente começar a falar propriamente dito sobre essas características, eu devo dizer que, como todo mundo sabe, existem diversas instituições financeiras. Quando eu digo instituição financeira, eu estou falando dos bancos, das cooperativas, por exemplo, se a gente parte para a aquisição de motocicletas, nós temos ali as financeiras da BMW, da Honda, são todas, às vezes não é um banco particular, mas ela traz a sua modalidade ali de consórcio. Quando eu falo em consórcio, nós estamos falando também de carta de crédito, são termos sinônimos aí no meio financeiro. E cada uma dessas instituições financeiras, elas vão trazer particularidades e detalhes acerca de seus consórcios. Então nós não temos uma regra unânime para todos os consórcios. Nós teremos diferença em prazos, nós teremos diferenças em taxas, nós teremos diferença nos seus modos de contemplação. Essas diferenças elas cabem a você, consumidor, averiguar e ver qual que se adequa melhor ao seu perfil. O consórcio, ele nada mais é do que um grupo de pessoas que se unem para a aquisição de um bem comum. Então as pessoas elas escolhem a segmentação que elas desejam estar adquirindo, seja um imóvel urbano, seja um imóvel rural, seja um veículo, seja a prestação de um serviço, e as financeiras organizam esse grupo de pessoas para que eles possam ir pagando e em um momento oportuno sejam contempladas. O consórcio ele pode proporcionar a compra de produtos como os imóveis, que abrangem casas, que abrangem lotes, apartamentos, propriedades rurais, pode inclusive proporcionar a aquisição de automóveis, como carros, motos, lanchas e outros que são do mesmo segmento. Inclusive existe consórcio que possibilita a aquisição de serviços estéticos. Então até aqui nós podemos perceber o leque de possibilidades que abrange o consórcio. Digamos que você opte pela aquisição de um bem, a primeira informação que você precisa ter em mente, e talvez a principal, é acerca do valor do bem que você deseja adquirir. Vamos trabalhar com a aquisição de um veículo, de um carro, certo? Você precisa definir de até quanto você deseja comprar um carro, até quanto você estaria disposto a pagar por um carro. Diante disso, então, a gente parte para o oferecimento, para a pesquisa desse produto, dessa carta relacionada a um carro, lembrando que ela vai ser do segmento de automóvel, do segmento de carro, e a gente, de acordo de posse dessa informação acerca do valor, nós vamos definir o prazo de pagamento. Ou melhor dizendo, você, consumidor, irá definir o prazo de pagamento, e aqui eu já trago uma das principais informações acerca do consórcio. O consórcio ele permite diversos prazos, inclusive são prazos bem maiores do que no financiamento. Normalmente o financiamento você vai encontrar prazos de 72 meses, de 5 anos, de 4 anos, de 2 anos, de 1 ano. Já no consórcio nós temos prazos que ultrapassam os 100 meses, a depender da modalidade que você vier a escolher. Ou seja, nós teremos aqui um prazo maior que proporciona um valor menor de parcelas. Entretanto, obviamente você terá muito mais prazo pagando por aquele bem,
mas se você talvez não tem muita proporção em pagamento de uma parcela alta, você consequentemente irá escolher, né, uma carta, né, um consórcio que possui um prazo muito mais elástico, com possibilidade de uma parcela muito menor que cabe no seu orçamento. A segunda informação importante é sobre as taxas, né? No consórcio, ao invés de juros, nós temos a chamada taxa administrativa. Essa taxa ela é cobrada para manutenção e gestão do grupo. Lembrando que esse valor dessa taxa administrativa ela já vai incluída no valor da sua parcela. Ela não é uma taxa uniforme para todas as instituições, assim como eu disse agora há pouco. Cada instituição ela terá a sua taxa, inclusive de acordo com o seu plano contratado. Às vezes pode existir essa variação de taxa. Então, por isso é importante o consumidor estar pesquisando em qual instituição ele irá aderir ao seu consórcio. A terceira informação importante sobre o consórcio diz respeito aos reajustes das parcelas. Normalmente ele acontece no aniversário da cota, né? E a maioria dos consórcios ele possui a sua correção atrelada ao IPCA. Então é perfeitamente possível, melhor dizendo, que você inicie pagando um consórcio com uma parcela mensal de R$500 e daqui a alguns meses você comece pagando R$550, R$560, R$600, né? E assim sucessivamente. Lembrando que sempre que o valor da sua parcela subir, né, automaticamente nós temos a valorização do seu bem. Então, se lá no início você fez opção por uma carta, por um consórcio, no valor de R$50 mil e a sua parcela está subindo, automaticamente o valor, né, que você poderá usufruir no final ou quando for contemplado, né, será aí maior, né, de acordo com a sua alteração. Cabe aí, no caso, ao seu consultor de consórcio, ao gerente da sua conta, estar informando para você sempre que houver esses ajustes e estar, inclusive, lhe passando o valor reajustado do bem que você pode vir a usufruir. Então aqui nós temos o primeiro apontamento, aqui nós temos uma faca de dois gumes. Se por um lado a gente tem a valorização do bem que você adquiriu, por outro lado nós temos também o aumento da parcela que é paga mês a mês. Ou seja, nós temos aqui um comprometimento maior da sua renda. Isso pode, né, ocasionar aí, às vezes, o não pagamento das parcelas por elas estarem saindo fora do seu orçamento. Após essas principais considerações que o consumidor faz, ele adere ao consórcio, né? Então resta, né, a gente aguardar, após a adesão do consórcio, resta ao consumidor aguardar a tão sonhada contemplação, no caso, o sorteio, né? Nada mais é do que o sorteio que acontece de forma mensal. Aqui eu chamo sua atenção mais uma vez porque, de acordo com a instituição, nós teremos dias definidos, datas pré-definidas pela instituição para que haja as contemplações, os sorteios. Então, há instituições que os sorteios acontecem no dia 5, no dia 10, no dia 15. Isso vai depender, né, da instituição em que você tiver conta e da instituição que você decidir fazer o seu consórcio. A maioria dos consórcios eles possuem duas formas de contemplação. Vou trazer inclusive uma forma de contemplação que eu experimentei lá na Honda, vou falar sobre ela primeiro. Lá na Honda, por exemplo, a gente tinha a contemplação por lance livre e por lance fixo. O lance fixo ele funcionava da seguinte forma: o consumidor ofertava todos os meses um valor de um percentual, melhor dizendo, de 25% do valor do bem. Esse era um lance fixo. E ele ia para um grupo de pessoas que também tinham ofertado o lance fixo. Essas pessoas elas eram sorteadas e duas pessoas, melhor dizendo, desse grupo eram sorteadas para pegar o bem, para fazer, para usufruir do valor do bem ali, no caso com a motocicleta. Então nós tínhamos todo mundo em pé de igualdade ofertando 25% e após o sorteio, a assembleia, no caso após a contemplação, pode ser que uma dessas pessoas seja contemplada dando apenas esses 25%. A outra modalidade, a modalidade de lance livre, é uma modalidade presente em praticamente todos os consórcios. Nesta, todos os maiores lances são selecionados para serem contemplados. Existe um sorteio e esse sorteio ele escolhe os maiores lances. Então, há também uma quantidade específica de acordo com o consórcio que você estiver participando.
Então, lá na Honda, por exemplo, nós tínhamos 10 pessoas que eram sorteadas através do lance livre. Você pode encontrar outras instituições que são apenas 5, são apenas 20, são apenas 15. Isso também vai depender do consórcio em que você aderiu, da instituição em que você faz parte. Então, o lance livre ele diz respeito aos maiores lances, aos consumidores que ofertaram o maior lance. Então, existe uma data para você ofertar o lance, você fala com o seu consultor, com o seu gerente de conta, existe um prazo para que você oferte esse lance e você oferta um lance. Se o seu lance estiver entre os maiores, você é contemplado e pode fazer o uso dessa parcela. Ou seja, e existe inclusive nas outras instituições financeiras o lance que você não paga nada. Nós trouxemos, eu acabei de dizer sobre o lance fixo ali da Honda, mas nas outras instituições, nos outros bancos, existe inclusive a possibilidade de você ser sorteado sem dar lance algum. É uma possibilidade bem pequena, diga-se de passagem, são poucas pessoas que são sorteadas, existe um número pré-definido de pessoas que são sorteadas com essa modalidade, normalmente um número pequeno, de 1 a 2 pessoas, mas essa pessoa que ela é sorteada, ela não dá lance algum, ela pagou a sua parcela. É perfeitamente possível que você faça adesão de um consórcio neste mês, pague a primeira parcela e no mês seguinte, na próxima assembleia, você seja sorteado sem dar valor nenhum, valor algum a mais de lance e seja contemplado e possa fazer a aquisição do seu veículo aí. Isso é perfeitamente possível, é claro que você terá que contar com um pouquinho de sorte para que isso aconteça. Então, o lance livre que eu já disse sobre ele, são os maiores lances ali ofertados, eles são escolhidos e aí onde entra, no caso, o consultor, o gerente da sua conta, entra em ação. Porque quando você faz a adesão do seu consórcio, da sua carta de crédito, o seu consultor ele consegue verificar quais foram os lances do mês anterior. A partir daí, você pode traçar um prognóstico de como serão os lances futuros. Se você tem uma média de lance muito alta nos meses anteriores, normalmente você pega o último lance e você verifica que se você der um pouco a mais do último lance, muito provavelmente, não é certeza, você pode vir a ser contemplado. Então, esse é o prognóstico que todo consultor, que todo gerente de conta deve fazer para o seu cliente que fez a adesão do consórcio. E no caso o seu lance seja aceito, nós partimos para a próxima etapa. O lance ele foi aceito, o valor ele pode ser abatido na quantidade de parcelas e no valor das parcelas. Em outras palavras, você tem um consórcio de 100 meses, por exemplo, você abate em 20, em 30 parcelas, continua pagando o mesmo valor. Digamos que um valor de R$ 700, você não terá mais 100 parcelas. Você agora terá mais 50 parcelas, porém, com o mesmo valor de R$ 700. Mas se você preferir, se a parcela mensal estiver apertando no seu bolso, você pode perfeitamente abater no valor das parcelas e continuar com a mesma quantidade de parcelas. Então agora, digamos que você ainda continue tendo 100 parcelas, porém com parcelas agora de R$ 300, de R$ 400, a depender do caso concreto aí, a depender do jogo de valores. Há também instituições que não permitem fazer este abate em uma só modalidade. Ou seja, você deve abater um percentual na quantidade de parcelas e você deve abater um percentual no valor das parcelas. Nas duas modalidades você deve fazer esse abate. Você não pode abater só em parcelas ou não pode abater só em quantidade. Essa é uma outra informação muito importante que acontece após a sua contemplação. Uma pergunta que sempre surge é o seguinte: e se eu não pagar o lance que foi ofertado? Então, o consumidor ele oferta o lance, o seu lance é selecionado pela consorciadora para escolher o bem e a partir de então você tem aí de 3 a 7 dias, a depender da instituição, para estar fazendo o pagamento do boleto do lance que você ofertou. Mas por um motivo ou por outro, você não paga o lance ofertado. A penalidade que você pode vir a sofrer por isso é não participar dos próximos sorteios. De um sorteio, às vezes de 2 ou 3 sorteios para frente, pode ser que você fique impossibilitado de estar participando dos sorteios, seja ele o sorteio sem lance ou seja ele pelo lance livre.
Você vai ter que verificar, inclusive, as características aí do seu consórcio para ver qual que será a penalidade que você sofreria em caso ofertasse um lance e não pagasse. Então, outro ponto também que merece ser mencionado aqui acerca do consórcio, principalmente para quem é contemplado, as parcelas elas precisam estar em dias. É importante não ter parcelas em atrasos, porque caso você tenha alguma parcela em atraso, você não usufrui da contemplação do consórcio. Outra pergunta bem importante que as pessoas sempre fazem, uma pergunta recorrente, é que se você for contemplado, se eu for contemplado, fazendo a pergunta, eu posso fazer a opção do dinheiro ao invés do bem? E a resposta é não. Você não pode fazer a opção do dinheiro ao invés do bem, justamente porque lá no início o seu intuito era a aquisição de um bem, então você não está guardando dinheiro, você está pagando para você ter o bem pretendido. Então não é possível fazer essa troca, digamos assim. Dito isso, eu já parto para a resposta de outra pergunta que sempre surge, é que se você fez uma carta, um consórcio, para o segmento de um veículo, de um carro, você não pode comprar uma moto. Há consorciadoras que não permitem isso. Você fez uma carta para a aquisição de um imóvel, de uma residência, de um lote, você não pode comprar um automóvel. Então você precisa comprar um veículo que possui a mesma segmentação do intuito inicial. Então não há possibilidade de fazer essas trocas, até porque ficaria um jogo um tanto quanto injusto, ou no mínimo muito dificultoso de fazer o controle, certo? Então aqui nós falamos sobre 3 formas de lance, que estão presentes na maioria dos consórcios. Lembrando que é importante que você questione bem acerca das características dos consórcios, porque essas informações elas vão variar, como eu já disse no início desse vídeo, de consórcio para consórcio. Outro ponto que merece destaque acerca do consórcio é que o seu consultor, o seu gerente de conta, ele deve lhe fazer a seguinte pergunta: você tem interesse em adquirir um veículo em um curto espaço de tempo, ou você tem interesse em adquirir com um prazo mais longo de tempo? Isso porque nos consórcios eles são regidos por grupos, são os grupos de pessoas, assim como eu disse no início, que se unem para a aquisição de um bem comum. Então aquele grupo que ele está em formação, ele não tem ainda a quantidade de informações necessárias para a gente basear um lance, ele tem uma quantidade às vezes com as parcelas um pouco maiores, a gente não consegue verificar a saúde desse grupo. Então, para aquelas pessoas que esperam, que podem esperar um pouco mais para a aquisição do seu bem, é preferível que ela entre em um grupo em andamento. Agora, se a pessoa tem um pouco mais de pressa para a aquisição do seu bem, é preferível que ela já entre em um grupo que já esteja em andamento. Então, aquele grupo ele já possui uma saúde pré-definida, a gente já consegue ver o prognóstico dos lances que são ofertados em meses anteriores, para que a gente possa se basear na oferta dos próximos lances. Então é muito importante, isso daí é um outro ponto que merece ser dito aí, merece ser perguntado pelo consumidor e merece ser informado, é claro, por parte aí do consultor. O consórcio, pessoal, ele é uma ótima opção para a aquisição de bens, justamente por conta dos valores das parcelas, por conta do seu valor final não ficar tão acima do valor pago. Mesmo com a incidência da taxa administrativa, normalmente se você pega um bem que vale 100 mil, com a taxa administrativa você vai pagar em torno de 120, de 115. É claro que a depender do prazo que você colocar também o consórcio, você pagará mais taxa administrativa, consequentemente pagará um valor um pouco maior. No entanto, para quem deseja adquirir um veículo a curto prazo, o consórcio pode não ser uma boa opção, justamente porque existe todo um processo burocrático, existe esse período de aquisição, esse período de pré-definido de assembleia, um período mensal, depois existe essas questões aí de você estar dentro dos contemplados. Vocês vão encontrar diversas pessoas falando que conseguem contemplar com certeza, na verdade a gente não tem uma certeza de contemplação, a gente faz um prognóstico e a gente diz que há chances boas de serem contemplados através desse prognóstico que é analisado. Então, para quem deseja um veículo a curto prazo, o consórcio ele acaba tendo essa desvantagem. E é aqui que a gente parte
para falar um pouco sobre o financiamento, que também pode ser feito sobre uma variedade de bens, de automóveis, de imóveis, de serviço. Obviamente nós não temos muitos pontos a serem tratados sobre o financiamento, isso porque ele irá se balizar em praticamente 3 eixos. Nós estamos falando de renda, de nome e de score. Lembrando que o nome limpo junto aos sistemas de proteção de crédito, no caso, o popularmente conhecido como SPC, é um dos fatores principais. Isso porque se o nome estiver sujo, de forma alguma você consegue concretizar o seu financiamento, o seu score automaticamente vai estar lá embaixo. A gente precisa em torno de um score que gira em torno de 780 para cima. Quanto mais alto o score estiver, melhor será. Você conseguirá inclusive taxas melhores de financiamento, caso o seu score esteja com esses percentuais aí. Então, no financiamento a gente tem, se pelo consórcio a gente tem a característica ali de ser um pouco mais moroso, no financiamento a gente tem a vantagem dele ser um pouco mais célere, dele ter essa agilidade ideal para quem precisa adquirir um bem rápido, né? Você resolve tudo em praticamente um dia. Se você chegar ali numa concessionária e esses 3 fatores estiverem ali conversando entre si, né, com o nome limpo, com a renda atualizada, tudo certo, com o score bom, você, né, se eles tiverem um veículo disponível, ainda depende disso, se eles tiverem um veículo disponível, você já sai ali pilotando o seu veículo, né, ou dirigindo o seu veículo se for um carro. Então esses 3 eixos eles precisam estar alinhados. Outro ponto que merece destaque é que no financiamento nós não temos a variação da parcela como acontece no consórcio. Lá no consórcio, assim como eu disse no início do vídeo, a gente pode fazer a adesão de um consórcio que atualmente está R$500 a parcela, e lá na frente ele pode estar com a variação indo para R$600, para R$700. Aqui no financiamento não, a gente sabe que a primeira parcela é o mesmo valor da última parcela, independentemente dos índices inflacionários estarem aí mudando de acordo com o nosso cenário, né, atual, mês a mês, né? Lembrando que pode ter a incidência de juros, caso a gente atrase parcelas, tanto no financiamento quanto no consórcio, há essa incidência de juros. No financiamento é um juro muito alto, diga-se de passagem, né? Aqui eu vou inclusive abrir um parêntese para exemplificar esse congelamento no valor das parcelas. A gente sabe que todos nós sabemos que o país, o mundo passou por uma pandemia, e lá no início da pandemia, logo no início eu tive a experiência de fazer um financiamento. E fiz um financiamento e todos nós sabemos que houve uma disparada no preço dos veículos. Nesta ocasião, o meu financiamento não sofreu reajuste no contrato. Então, já quem havia aderido ao consórcio, experimentou aquele aumento ali bem exponencial das parcelas. E assim, o que aconteceu de forma bem resumida é que o que era para ser pago, o valor que era para ser pago, melhor dizendo, que seria bem maior no carro por conta do financiamento, acabou se equiparando por conta da valorização do bem. Porque no cenário a gente tinha um veículo valorizado com as mesmas parcelas, com os valores congelados, e então ali o valor do bem, a valorização do bem, ela praticamente chegou ali no valor que era cobrado pelo juro. Então, neste veículo, inclusive, eu tive uma redução, no caso, no frigir dos ovos, eu tive uma redução, inclusive, menor do que a própria taxa administrativa de um consórcio. E soube também de pessoas que tiveram um aumento de uma parcela de R$600 para praticamente R$1.200. Obviamente, a gente tinha o bem ali valorizando a pessoa, mas, entretanto, aquilo ali poderia estar comprometendo o orçamento dela mensal, que ela não se programou para fazer daquela forma. Consequentemente, muitas pessoas deixaram de pagar os seus consórcios, tiveram que vender os seus consórcios, e neste caso em específico, quando eu fui repassar o meu veículo, o valor que eu havia pago nele foi praticamente o mesmo, que foi repassado. Então, houve aí praticamente a equiparação, por conta dessa valorização. Obviamente que isso daí foi uma situação atípica, você não deve tomar isso como norte, e esperar uma situação atípica dessa acontecer para que você se beneficie com um financiamento. E nem serve de base para você realizar um financiamento. Foi uma situação totalmente atípica.
Outro ponto que merece destaque em relação ao financiamento é que é possível você fazer a amortização do contrato. Você pode, agora, inclusive citando outra experiência, eu tenho uma parcela de R$ 1.695, que ela é paga mensalmente, mas que se eu pagar a última parcela, ela cai ali para casa dos R$ 838. Ou seja, a gente tem a redução de praticamente metade do valor da parcela. Esse é um ponto bem atrativo. Entretanto, se a gente juntar esses dois valores, ele vai ultrapassar os R$ 2.000 em parcelas mensais. Então é um valor bem alto e mais de 90% dos consumidores eles esbarram aqui nessa barreira. Por quê? A ideia é muito atrativa, porém, conseguir honrar com duas parcelas mensais é algo extremamente difícil para a maioria das pessoas. Então, de início, você pode ter essa cortina de fumaça, falando sobre a amortização, o vendedor te falando sobre a amortização que pode ser feita na última, não só na última parcela, mas na parcela do mês, na parcela subsequente. A gente sempre fala da última, mas é por conta do desconto, que é muito maior. Você tem um contrato aí, digamos que de 5 anos, você vai pegar lá a última parcela que a empresa demoraria ali 5 anos para receber, você paga ela neste mês. Por isso a gente tem uma redução muito maior quando a gente paga a primeira e a última, mas pode ser perfeitamente pago a do mês e a do mês subsequente, porém não com uma redução tão expressiva no valor dos juros. Então essa ideia é extremamente atrativa, mas como eu acabei de dizer, é muito difícil que os consumidores eles consigam estar honrando com duas parcelas mensais todos os meses. É aí onde a gente acaba esbarrando. Outro ponto importante é que, caso você consiga fazer esse repasse, esse pagamento dessas duas parcelas mensais, é um ponto bem importante para se colocar na balança, porque dessa forma você conseguindo pagar as duas parcelas mensais, você não pagará tantos juros pelo seu bem. Ali no final, você não terá pago tantos juros e não terá feito uma escolha tão ruim relacionada ao juro. Outra característica sobre o financiamento é o prazo. Nós não temos prazos que são tão elásticos quanto no consórcio. Automaticamente a gente já deduz que o valor das parcelas ele normalmente fica mais alto. A gente encontra consórcio com parcelas de 300, de 500, de 600, de 700, e encontra também consórcios com parcelas altas a depender do veículo que você escolher, do bem que você escolher. Mas no financiamento, nós temos aqui, dificilmente nós encontramos parcelas que vão ser inferiores a R$ 1.000. É claro que tudo vai depender, inclusive, da entrada que você for passar. Se lá no consórcio a gente tem um lance, aqui nós temos a entrada, que é feita no financiamento. Existem instituições que podem financiar com zero de entrada, porém, automaticamente você já sabe que essas parcelas elas terão um valor muito maior. Outro ponto que eu já ia esquecendo de mencionar sobre o consórcio é que no consórcio diversas instituições trabalham com um lance embutido. Então, digamos que você faça a adesão de uma carta no valor de 100 mil e você quer utilizar 25% a depender do critério que a instituição estabelece. Há instituição que permite utilizar 20%, outras 25% e outras 30%. Então, se você utilizar 25% do seu lance embutido, é como se você não tivesse dinheiro, mas a instituição permitisse que daquele valor de 100 mil, você está utilizando 25%. É um meio para que você consiga ofertar um lance e talvez ser contemplado. Pessoal, a adesão de um desses dois produtos é algo bem particular. O consumidor ele deve analisar as principais características, observar o seu atual padrão, verificar o que se enquadra melhor no seu perfil. O que nós tínhamos para falar sobre o conteúdo de hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, fortalece o nosso canal, se inscreva, curte, comenta e compartilha com aquele seu amigo que está em dúvida acerca desses dois produtos. Até a próxima, valeu!